anunciar para os irmãos que se vai se realizar no município aqui de Herói do Sal, a 9ª Semana Espírita de Herói do Sal, realizada pelas 3 casas do município. Então aqui está o folder, né? Quem não tem, temos aí na biblioteca, vocês podem se informar, está aqui todos os temas, né? E os endereços da Casa do Espírito. O dia? Vai ser a última semana de setembro, A última 6 semana, dias. que vai ser dia 26 a 1º de outubro. Tá bom? Então nós vamos iniciar nossos trabalhos, fazendo a abertura, pedindo a permissão do mentor da casa para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra, pedindo a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Jesus Cristo da Caridade, estamos iniciando as atividades deste sábado, quarta-feira à noite. Nossa irmã Ida vai fazer a explanação. Boa noite, Boa noite. irmãos, irmãs, companheiros de jornada terrena. Bom, para iniciarmos hoje, estamos comemorando, como todo mundo sabe, né, o bicentenário da independência do nosso Brasil. Então, eu fui procurar pesquisar nesse livro, quem não leu ainda, eu sugiro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele é maravilhoso, ele é poético, né? Então, o Humberto de Campos, dita na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no dizer de Haroldo Dutra Dias e de outros expositores, que este livro, na verdade, é só um relato, ele não foi um ditado mediúnico, porque é um plano que existe no mundo espiritual. E Humberto de Campos relata isso como se fosse um documento mesmo. Então é importante que a gente leia e entenda todos os planos da espiritualidade com relação ao Brasil e ao povo brasileiro. Então, eu coloquei como aspecto do Brasil sob a ótica espiritual. E nós, como trabalhadores da última hora, né, como brasileiros, temos que nos inteirar de que nós temos um compromisso diante disso. Não é para nos envaidecermos, nem de achar que a gente está ileso de todo e qualquer sofrimento ou problemas, que não é verdade, né? Porque nós temos também os nossos débitos a resgatar. Eu fui ver aqui do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel fala também, dita, né, para Francisco Cândido Xavier, e ele fala sobre o plano espiritual e a colonização do Novo Mundo. São só itens, é o capítulo 20, tá, do livro A Caminho da Luz. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar um novo mundo. No novo mundo, um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degredados ou proscritos das sociedades europeias, aqui depois a gente vai ver quando o diálogo de Jesus com Ismael, né, que ele fala sobre isso aqui, né? Então, os degredados ou proscritos das sociedades europeias, importa considerar que estes colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade, para que reencarnaram nas terras novas, como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos mais ou menos adiantados aliaram-se inúmeras entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias, de hegemonia e de ambição.
buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se desse modo entre os povos americanos sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Se conhecemos na América a projeção, se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Então, também sabemos, né, pela psicografia de Chico Xavier, de que vários espíritos que eram do velho mundo reencarnaram aqui, né, para resgate, mas também para colaborar com a evolução dos nativos da Terra. Tá? Então, é importante que a gente reconheça isso, que muitas tendências que tem o povo brasileiro são trazidos desse povo europeu. O que não é motivo de orgulho nenhum. A gente tem que reconhecer isso, né? Em verdade eram degradados, são pessoas, espíritos que vieram aqui para resgate. Né? Todos nós somos devedores da economia divina, né? Mas nós temos que também ter consciência do nosso papel e do nosso dever, né? Então, o Brasil, ele na verdade, ele tem um compromisso espiritual diante da humanidade. Não sou eu, Ida, que estou dizendo, nem o Chico Xavier que disse. Foi Jesus. Tá? Que nós vamos ver aqui, eu vou pedir licença para os irmãos, que eu transcrevi aqui o primeiro diálogo dele com o espírito Elil, que hoje é chamado Anjo Ismael. Tá? Então, como foi visto aqui no livro A Caminho da Luz, de tempos em tempos, uma falange do mundo espiritual faz uma vistoria, porque existem vários mundos, vários planetas, existem vários governadores. E os governadores espirituais, eles têm compromisso, né? Com o seu povo, com os seus tutelados. Então, eles têm que vistoriar, eles têm que ver como é que estão agindo, como é que estão andando. E Jesus, naquela época, no século XIII, ele saiu, né, com a sua equipe e junto com Elil, que era o seu assessor direto. Né? Então, ele passando planando, né, sobre a terra, porque o Jesus é o governador da terra, e naquela época, né, o mundo estava fervilhando de violência. Por quê? Por causa das cruzadas. Em nome do Cristo. Não estamos tão longe hoje, né, em pleno século XXI, né? Mas, naquela época, né, mais ainda, né, existiam horrores que faziam nas cruzadas em nome do Cristo. A humanidade deturpara o ensinamento do Cristo. Né? Como a gente vê coisas ainda hoje em dia que ainda não conseguimos dar um passo além, né, na nossa evolução moral. Né? E Elil chamou o mestre, Elil, com voz suave e meiga. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens, seres humanos, no que se refere às lições do meu evangelho. Então aqui eu quero fazer um parêntese também, porque a gente ouve muito assim, porque Deus castigou, Deus se revoltou, Jesus se revoltou. Não! Jesus fica triste, né? Fica magoado até com nós seres humanos, mas jamais Jesus se vingará ou Deus se vingará. Então, como diz aqui, né? Então, com voz suave e meiga, ele falou: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos seres humanos no que se refere às lições do meu evangelho.
Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos que se a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Então, na grande maioria das vezes, nós agimos, né, como Caíns fratricidas, ainda hoje. Senhor, respondeu Elilo, se estes povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível marchar irremediavelmente para o grande infortúnio coletivo, visitemos os continentes ignorados. Então vejam que ele o que sugeriu, não é? Onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nestas terras, para além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. A caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se para o continente que seria, mais tarde, o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. As flores inclinavam-se nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhes as eternizadas sendas, contemplando as belezas do sublime espetáculo. O mestre se emociona. Elio, pergunta o mestre, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Aí ele se referia ao quê? À cruz. Este lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica ao sul, respondeu Elilo. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela nova terra que seria mais tarde o Brasil. Desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais importante de todos os símbolos. Qual seria? Depois a gente vai ver. Cruzeiro do Sul, né? Mãos erguidas para o alto, como se invocasse as bênçãos do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra apreenderão a lei de fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Elio, reencarnarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários. Vejam que daí está contando a história das caravelas, né? Os oceanos, né? Perigosos e solitários, e daí alguém se perdeu, né?
Então, conta a história do Brasil. Que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho. Eu marquei bem isso aqui. Uma tenda de trabalho. Não é? Maravilha, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não é só isso. Tem. É bacana a gente louvar. Mas não é só isso. É tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa. Que seria? Portugal. Glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes, que seriam os indígenas, destas terras novas, que é o Brasil. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, que são os escravizados, né? Para formarmos o pedestal da solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro. Então, outra coisa que eu gosto de fazer um parêntese, da gente pensar no futuro e o porvir da espiritualidade, não são só 200 anos. Nós somos crianças espirituais. Né? Não são só 500 anos. Nós ainda estamos engatinhando. Depois tem no dizer do Haroldo que nós estamos na adolescência, né? Na maioridade. Vamos ver. A fim de exaltar o meu evangelho. Então, florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui Eliu, ainda ele chamava, e ele sempre chamou, né, o Ismael de Eliu, né, que é o nome espiritual dele lá. Aqui Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, que é o Cruzeiro do Sul, né, ficará localizado o coração do mundo. Então, nós sabemos que para a espiritualidade sempre tem o tríplice aspecto, né? São três, né? Quando a gente antes estudava mesmo da religião católica, que era o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Era sempre uma tríade. E nesse contexto também, que Humberto de Campos fala, né? Tem esse tríplice aspecto dos povos sofredores, dos três povos tristes. Até tem um poema, né? De um poeta que tem do Parnasola em Túmulo. Então, portugueses, indígenas e africanos são os três povos tristes, né, da Europa, que vieram para as Américas para consolidarem o Evangelho de Jesus. E nós sabemos que nós, humanos, ainda estamos engatinhando, como eu falei, né? Somos crianças espirituais ainda. E muitos faliram, e muitos falimos também. Então, esses nossos antecessores, nossos antepassados europeus, faliram. Hoje ainda falimos, né? Ainda erramos muito, né? Usando o nome de Deus, de Jesus. Mas a gente tem uma expectativa de nos melhorarmos, de sermos seres humanos bem melhor e chegarmos à expectativa e ao que Jesus espera de nós, né? Que ele veio nos trazer mesmo, né? Porque como Jesus é o governador da terra, ele deixou um governador do Brasil, né? Um administrador espiritual que é Ismael. Então o Ismael foi renascendo, né, da Europa para as Américas, de tempos em tempos, para ir preparando espiritualmente esses que estávamos renascendo aqui. Então, magneticamente, o Brasil é o coração do mundo. Magneticamente. Por quê? Porque aqui nós temos essa raiz, essa base desses três povos, né, instituídos por Jesus. Então, mesmo que falhemos, mesmo que ainda estejamos
arrastando correntes, como eu digo, né? A gente tem uma expectativa de sermos criaturas melhores. E quando Ismael daí fincou a bandeira, né, para o Brasil ser descoberto, ele colocou uma bandeira branca dizendo Cristo, Deus, Cristo e caridade. Este é o lema de Ismael. Deus, Cristo e caridade. E outro detalhe que nós temos que nos conscientizar bem, o Brasil é um hospital de almas. E nós viemos para cá não para sermos exaltados como santos, mas para regenerarmos as nossas almas neste hospital do Cristo. Porque só se tornará realmente esta pátria do Evangelho e coração do mundo quando nós todos estivermos como irmãos convivendo uns com os outros e nos tolerarmos e nos aceitarmos como irmãos. Então, para a doutrina espírita, cada um de nós tem um compromisso e nada acontece por acaso, confirmado pelos espíritos superiores, que é um planejamento e não é um privilégio, e sim é uma missão a se cumprir por todo o povo, não por um indivíduo. Claro que um indivíduo faz a diferença, porque nós ainda precisamos de lideranças, e Jesus é o nosso líder maior. Quando aprendermos a seguir o próprio Cristo, nós teremos a melhor liderança, melhor guia. Mas por enquanto a gente ainda precisa, né? As pessoas que não conhecem precisam de um professor, né? As crianças precisam de um professor e assim por diante. Então, nós ainda precisamos e a gente vai ter que cumprir essa missão, né? Será cumprida pelo povo que se evangelizará, não sem sofrimentos. Ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então, o mundo se evangelizará e o Brasil também se evangelizará, mas não sem sofrimento. A gente sabe que, infelizmente, nós ainda temos que aprender pela dor, né? Mas com muita resignação e com muita fraternidade. Porque a partir do momento que nós conhecemos, né, o Cristo, que nós conhecemos a causa maior do Cristo, nós teremos, então, bastante resignação e assim nós resgatamos os nossos débitos. O compromisso é individual. Cada um de nós deverá frutificar o amor do Cristo na sua árvore do Evangelho. Então, esse é individual, mas nós temos que repartir, né, todo o nosso conhecimento, todo o nosso aprendizado. Muito pouco a comemorarmos nesta data, né, bicentenário da independência, mas, como toda maioridade, traz responsabilidades e consequências. Nós, brasileiros, devemos nos amar e instruir. Os espíritos passaram por Kardec dizendo: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, eis o que nós devemos fazer. Primeiramente, nos amarmos, mas nos instruirmos para que a gente possa entender as leis de Deus, os desígnios divinos, para sermos merecedores de vivermos, então, o progresso que Jesus reserva para nós. Então, nós temos aqui, para que a gente possa entender, pátria do Evangelho, né? A pátria do Evangelho, por quê? Acolhe como uma mãe, né? Uma mãe gentil, e concede todas as benesses através do conhecimento, do amor e da fraternidade, abraçando os filhos de outras terras, né? Principalmente esses 3 povos, mas outros, né, depois começaram a vir, porque começou também, né, a ser espalhado aos 4 ventos. Aqui tinham riquezas no Brasil, né? E aí começaram a ver. Então apareceram vários outros seres também de outras terras, não é? E todos foram abraçados como uma mãe gentil, exemplificando a fraternidade, né, que o nosso mestre ensinou.
Nós temos exemplos de seres que vieram agora, principalmente para o Brasil, renasceram no Brasil, e que ajudaram bastante no progresso, tanto material quanto espiritual. Né? Então nós temos o José Bonifácio. José Bonifácio, ele era o mentor da Dona Leopoldina, não é? Então ele era o mentor dela. E, só para fazer um parênteses, para ser bem feminista, não foi Dom Pedro I que fez a independência do Brasil, né? Foi Dona Leopoldina, então foi uma mulher. E também quem aboliu a escravatura foi uma mulher. Então a gente sabe que, embora tenha, né, uns mentores ali, a palavra da mulher, a força da mulher é importante também. Jesus não fala em mulher aqui, mas a gente sabe, né, que a mãe gentil não tem gênero, não tem gênero. E Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, é considerado o maior estadista que houve no planeta e na Terra, no Brasil principalmente. Né? A gente está falando do Brasil. Então ele foi o maior estadista, um espírito realmente de escola. O Pedro de Alcântara, ele é a encarnação do soldado que perfurou a barriga de Jesus, o Longinos. Como? Longivos. Longivos? Eu botei Longinos aqui, bom. Mas é a tradução, né, talvez. Então, assim, ó, esse espírito, ele tinha um compromisso de resgate, né? E tem um diálogo, acho que aqui nesse livro mesmo, um diálogo dele com Jesus, onde Jesus diz, olha, tu tem um compromisso lá naquela terra nova e coisa e tal, né? Tanto que ele amava o Brasil. E ele fez muitas coisas que hoje a gente usufrui de progresso, graças ao Dom Pedro II, não é? Pedro de Alcântara. Nós tivemos também Tiradentes, Emmanuel. Né? Emmanuel é o espírito mentor do Chico Xavier, mas sabemos que ele reencarnou várias vezes, né, como o padre José de Anchieta e outros que também ajudaram, né, a que o Brasil se evangelizasse. Do jeito deles também, né, a gente sabe. Mas foram criaturas que reencarnaram aqui no Brasil para ajudar no progresso, para ajudar que a gente fosse promovido a pátria do Evangelho, coração do mundo. Né? Então, nós sabemos que dentro dessa legenda, né, existe um compromisso. Também eu coloquei a título de conhecimento, já que a gente está falando, né, que em setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil, e em outubro de 1888 a proclamação da República, 66 anos depois da independência. Né? E aí, com isto, veio a maioridade espiritual do Brasil. Porque enquanto até antes da proclamação da República, os espíritos superiores estavam nos tutelando, né? Ordenando, mandando essas entidades para nos ajudar, segundo Haroldo Dutra diz. Né? Então, eles estavam vindo, reencarnando aqui na Terra. Agora, mesmo Emmanuel, o anjo Ismael e Jesus deram um tempo. Então agora vamos deixar que eles tenham as consequências das suas atitudes, né? E a gente sabe, né, o quanto ainda estamos longe de tudo que o Cristo espera de nós como irmãos, né, com fraternidade, com responsabilidade uns com os outros. Porque é só falar, é muito fácil, é muito bonito, né? Mas agir, fazer com que o mundo e o nosso próprio Brasil se ilumine é bem difícil. Né? Então nós temos que começar e também aos pouquinhos. Né? Nós sabemos, principalmente no Brasil. Então vamos falar desde o descobrimento. 1500 a 2022, né? São 522 anos. 522 anos. Né? Nós não temos nenhum milênio de civilização, digamos assim, né? Então a gente sabe que para a espiritualidade, um milênio não é nada, é um estalar de dedos. Para nós que ainda estamos, né, tentando evoluir, ainda o tempo se arrasta. Mas sabemos que não é muito tempo, que ainda somos crianças espirituais.
mas que nós, a partir do momento do conhecimento, né, do Consolador, que é a doutrina espírita, que nos trouxe o conhecimento da nossa responsabilidade, nós temos que nos firmarmos como verdadeiros cristãos. Então, a verdade maior é essa, que a gente, com a doutrina espírita também, temos um consolo de que nós teremos tantas chances quantas forem necessárias para que a gente possa acertar, né? Caímos aqui, levantamos ali, mas uma hora a gente vai acertar, porque esta é a destinação de todo filho de Deus. Então, meus irmãos, com essa reflexão, queremos agradecer a oportunidade e a presença de vocês. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja. Então nós vamos ir para a irradiação para os lares, concentre, enviando um pensamento positivo para o nosso anjo da guarda. E assim nossa irmã Nida vai passar a irradiação. Bom, neste momento, com o coração cheio de gratidão, agradecemos a presença amiga desses espíritos bondosos que nos amparam, que nos intuem, que estão sempre junto conosco, nos fortalecendo. Agradecemos a Eurípides Barçanufo e sua equipe por esse trabalho maravilhoso nesta Casa de Amor. Agradecemos aos nossos mentores individuais, a Deus, a Jesus. Pedimos então que essa equipe amorável faça uma visita fraterna nos nossos lares, que cada aposento dos nossos lares seja magnetizado por esses fluidos de amor, de paz, de equilíbrio, saúde e harmonia. Se os nossos irmãos que lá se encontram estejam com algum problema de saúde, que recebam a visita fraterna de espíritos bondosos, trazendo-lhes saúde. Se algum irmãozinho menos feliz, desencarnado, se encontra no nosso lar, que venha para essa casa de amor, para ser esclarecido e consolado como nós. Mestre querido, que o nosso município, a nossa cidade, o nosso bairro seja abraçado por esse magnetismo de amor, de bondade, de equilíbrio. Que sejamos todos preservados de toda e qualquer forma de violência. E que se tivermos que passar por qualquer que seja dores, que tenhamos a certeza de que não estamos abandonados, que estamos sempre amparados. Os nossos irmãos que não têm um lar, que se encontram nas ruas, que estão sem um alimento, que eles recebam uma mão amiga, ajudando-os a sair dessa situação. Mestre, queremos pedir por aqueles que desencarnaram de forma violenta, pelos nossos irmãos que se suicidaram, pelos suicidas e também pelos homicidas, pelas crianças, Senhor, que se encontram na espiritualidade, que elas sejam todas amparadas, que os nossos entes queridos que já partiram antes de nós tenham uma certeza de que um dia estaremos todos juntos, como for permitido, para a nossa evolução, aí no mundo espiritual ou aqui na Terra. Mestre querido, queremos mais uma vez pedir por todos aqueles que não conhecem o Teu Evangelho, que eles tenham a oportunidade
de se aproximar de Ti e de seguir os Teus passos. Nos ajuda também, Senhor, para que cada um de nós não saiamos fora do nosso caminho. Voltando aqui para esta casa de amor, que cada um de nós receba um abraço fraterno do nosso Espírito protetor, do nosso mentor espiritual. E que possamos ir para os nossos lares e os nossos afazeres com a consciência tranquila do dever cumprido. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Nós vamos